uma OS bem detalhada, né? O suporte consiga classificar, como a Aline e eu comentamos, né? Então, colocando certinho o contexto, os prints e tudo mais, a gente vai saber certinho para qual equipe, ou qual é a urgência. Então, a gente vai poder classificar a nossa CLA lá, que a gente chama de CLA, para ver a importância. Tipo, uma coisa legal. Então, a gente sabe que isso a gente vai dar uma porção um pouco mais, porque é um prazo legal. Então, o outro ponto também, né? Identificar se há prazo legal, contábil, gerencial, tudo isso é importante estar na OS, né? E também de compreender a característica de como a rotina é utilizada pelo usuário, porque tem muitas rotinas que podem ser utilizadas em várias formas. Então, se ela botando passo a passo, a gente vai entender qual é o contexto que vocês estão utilizando, por que vocês estão utilizando assim. Então, a gente vai conseguir entender e passar uma orientação, né, para vocês, tanto acompanhamento ou ligação mesmo, para selecionar o quanto antes, né. Outro processo também, né, outro que permite, né, haja um entendimento do processo, né, está sendo realizado, avaliando outros pontos e também, como eu falei, enviar dicas da própria wiki, que também vai agilizar o processo. O comum que ao elaborar esse texto OS bem detalhado, o usuário já observe pontos. Então, isso como a gente comentou antes. Então, criando essa OS bem detalhado, vocês vão poder perceber quais os pontos que deveria estar certo e estar errado. Então, como eu mencionei, a configuração, por que foi desmarcada? Aí vocês vão ver, não deveria ter desmarcado lá. Voltar a configuração como estava, resolveu, porque deveria estar assim, não deveria estar assim. Então, vocês estando essa revisão da própria OS bem detalhada, vocês vão conseguir vocês mesmos resolver, né? Então, outro processo que também que vai poder agilizar, né, que é importante, é ser esse mesmo usuário tendo o melhor entendimento da situação, ter autonomia de buscar a solução dentro da wiki. Então, sabendo essas informações, vocês vão poder buscar na wiki as informações, como a própria Aline falou, as mensagens, tem muita mensagem. Tá lá, tá pronta, só digitar lá, vocês vão entender o contexto da mensagem, não só a mensagem de erro, né? Vocês vão entender o contexto, por que está utilizando, está dando esse erro e tudo mais. Então, é muito importante para nós. Tem alguma coisa para complementar, Aline? Às vezes a gente se depara também com atendimentos em que o usuário, então, ele relata que está gerando o relatório X ou executando a rotina X e não acontece o que ele quer. Essa é a frase da OS. Mas o que, que é que o usuário quer, né? Então, às vezes, eu entro lá no menu, eu tenho o entendimento de que o que eu quero é tal palavra e eu busco rotinas que têm essa palavra e eu quero executar. Mas às vezes aquela rotina ela não é a ideal para aquilo que eu preciso, para o contexto que eu tenho, para a necessidade ou expectativa que eu tenho ali dentro da minha empresa. Então é sempre importante dizer assim, ó, o que eu quero, qual é a minha necessidade, porque sabendo da necessidade de vocês, a gente consegue indicar as melhores práticas, as rotinas mais indicadas, os relatórios mais adequados, né? Então, isso que a gente quer dizer assim, ó, deem contexto do que está acontecendo, né? Explique o que quer e não só o que está acontecendo, né? Exato. Então, a Cigã, a equipe da Cigã conhece o Cigã, mas quem conhece o negócio de vocês, o processo de vocês e a expectativa que vocês têm são vocês. E se vocês não derem esse contexto, a gente vai sugerir, às vezes, um relatório que gera um resultado similar ao que querem, mas não da forma que vocês querem, porque a gente não tem contexto. Mas quando a gente tiver o contexto, entender a necessidade e a expectativa, a gente consegue indicar melhores práticas, melhores relatórios, melhores rotinas, né? E que para um usuário, para uma empresa pode ser uma e para outro usuário, outra empresa pode ser outro, porque pessoas e empresas têm necessidades e expectativas às vezes Diferentes. diferentes. E claro, e como a Aline falou, a gente vai sugerir relatórios, processos diferentes, né? Várias opções, aí vocês vão analisar qual que é melhor para o meu contexto também, né? Vocês vão ver, como a gente entendendo o contexto de vocês, a gente vai mandar opções, né? E essas opções vai agradar vocês, algum vai atender a sua necessidade. E assim a gente está conseguindo atender também o teu solicitado na UES. Porém, a gente precisa entender o que vocês precisam, né? Isso é o quê? Através da UES, dentro do chamado, né? Da descrição, botando todas as informações pendentes, as informações importantes, né?